Graça e paz, irmãos que estão aí sintonizados através do meu canal no YouTube. Eu pretendo nesta manhã trazer uma reflexão por título Nem Tudo Está Perdido. Esse é o tema da reflexão de hoje. Nem tudo está perdido. Meu texto base se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 11. Evangelho de Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 11. Diz assim a palavra de Deus. E aconteceu pouco depois de ir Jesus a uma cidade chamada Naim, e ia com ele muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. Vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: Não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam e disse: Jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou temor, e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judeia e por toda a terra circunvizinha. Isso é uma história marcante, profunda, e claro, é uma história bíblica de grandes lições. Primeiro eu quero destacar sobre as aflições que essa mãe estava enfrentando. O texto nos diz que, além de ela ter perdido seu único filho, a primeira aflição dessa mãe foi ter se tornado viúva. O texto diz, que ela era viúva e morava em uma cidade chamada Naim. Então, perder o companheiro, perder o esposo, já não é fácil, já é um baque, já é uma luta, já é uma angústia a ser enfrentada. Como se não bastasse o sofrimento dessa esposa por ter perdido, o esposo, o texto vai dizer que ela também perdeu o seu filho. Quando a mãe tem 10 filhos e perde um, ela já sofre, ela já sente. Para ela isso é uma dor incalculável. Agora imagine uma mãe viúva e perde o seu único filho. Ou seja, o sofrimento era ainda pior. Ou seja, ela não ia ter o abraço do marido para acalentá-la. Ela não ia ter um conselho, tá certo, do seu esposo. Ela não ia ter um homem ao seu lado nos dias maus para ajudá-la, para encorajá-la. Nada disso. Ela nem tinha um esposo e o único filho que tinha morreu. Então a situação dela era de grande aflição. Essa viúva de Naim enfrentara uma perca horrível. Lembrando também que o que está acontecendo aqui é uma inversão de valores. Porque o ciclo natural da vida devia ser esse. Os filhos enterram os pais. Esse é o ciclo natural da vida. Mas o que está acontecendo aqui? A mãe está enterrando o filho. A inversão de valores. Se era difícil para essa mãe, estava ainda pior. E o texto diz que ela era viúva. O texto diz que o único filho que ela tinha, ela perdeu. E o texto diz que ela estava indo sepultá-lo. Ou seja, a esperança dela, a esperança de ser cuidada, a esperança de ter um filho como companhia, estava se encerrando. Isso sim é desesperador, isso sim é uma dor, é uma angústia profunda que um ser humano pode enfrentar. Perder o esposo, o companheiro ou a companheira e perder o único filho. Como se não bastasse, já estava indo sepultá-lo. Já era os minutos finais desse jovem sobre a face da terra. De repente, sai uma multidão angustiada, comovida,
tentando acalentar essa mãe, dar aquele apoio a essa mãe. Aí de repente lá vinha outra multidão. É como se fosse o encontro de duas multidões, né? Uma que ia para o enterro e outra multidão que acompanhava o Senhor Jesus Cristo. De repente, irmãos, o texto diz que essas duas multidões se encontram. Quando essas duas multidões se encontram, Jesus vê o que estava acontecendo. Jesus não apenas vê o que estava acontecendo, ele sabia o que estava acontecendo. Aí muda o quadro. Primeiro quadro, uma mãe em prantos, uma viúva em prantos, indo sepultar, indo enterrar o seu único filho, e toda a cidade comovida com essa perca, com essa situação, indo levar o jovem para o sepultamento. Quando Jesus entra na história, o texto diz que Jesus Cristo, ele moveu-se de íntima compaixão. Ou seja, Jesus não fica feliz com a miséria, não fica feliz com as tragédias, ele não fica feliz vendo mortes de seu ninguém. Essa é a realidade bíblica do sofrimento. O sofrimento não produz em Deus alegria e nem muito menos satisfação. Sofrimento do ser humano. Prova disso é que quando Jesus Cristo viu essa situação, comoveu-se intimamente, ou seja, foi uma dor sincera, foi uma dor de dentro mesmo, até porque Jesus talvez estava se vendo nessa situação. Ele olha para a mãe e diz assim: não chores. Eu acho que essa frase é a única coisa que não se pode dizer no sepultamento: não chores. Porque a mulher é viúva, enterrando o único filho, aí vem um homem que essa mulher não sabia nem quem era e diz: não chores. A questão, meus irmãos, é que nem tudo está perdido, porque aquilo que foge do meu controle, aquilo que foge da minha capacidade, da minha inteligência, até foge da minha fé, até foge da minha compreensão, não foge do controle de Deus, não foge da direção, da soberania de Deus. Isso não acontece. O texto diz que Jesus olha para a mãe e disse: não chore. Tá certo? Nem tudo está perdido. Logo depois que Jesus fala com essa mãe dizendo não chore, ele se comove, ele se entristece, ele tem compaixão e diz, ele consola a mãe dizendo não chores. Ele se aproxima, né, uma espécie de caixão, né, o esquife, e os que estavam levando o jovem pararam. Jesus olha para o jovem e diz: jovem, levanta-te. A coisa mais normal hoje, né, parece que na época também, era nós falarmos com quem está morto durante o sepultamento. São conhecidas como palavras finais, né? Alguns choram: oh meu filho, que pena que você está indo. Tem aquela comoção, tem aquela declaração. E sempre a mãe diz alguma coisa, os irmãos dizem algo, aquela perca, é um cenário horrível, como muitos de vocês sabem. Mas a questão aqui não é o vivo falar com quem está morto. A questão é o morto ouvir, tá certo? O normal é que não ouça. Mas quando o dono da vida fala, mas quando Jesus Cristo fala com o impossível, com quem está morto, com o moco, com o cego, quando ele fala para o problema, quando ele fala para aquilo que foge do nosso controle, tem resposta, tem resultado. Jesus disse: jovem, se levante. E o que aconteceu? O jovem se levantou, né? Olha só, nem tudo estava perdido, estava tão perto de sepultar esse jovem, estava tão perto de acontecer aí o sepultamento, e Jesus disse: mãe, não chore. Se aproxima do jovem e diz: se levante. Então Jesus Cristo, para aqueles que estão em desespero, para aqueles que estão sem esperança, ele tem uma palavra de consolo. Ele diz: não chore, não chore, nem tudo está perdido. O desespero não resolve problemas, não resolve problemas. Logo depois dessa palavra de consolo, Jesus tem uma palavra de autoridade e ele diz: se levante. Então esse é o cenário. O jovem se levanta e começa a falar. O que me chama a atenção, o que esse texto tem a ver com nós, né? Tem tudo, né?
Primeiro, para dizer que nem tudo está perdido. Aquilo que foge do meu controle, aquilo que foge da minha capacidade, não foge da capacidade de Deus. Resta-nos, sabe fazer o quê? Confiar. Crer que Jesus está no controle. Crer que nada fugiu do seu controle, da sua capacidade. Você mãe, você pai, ou você filho, apresente a Deus os seus medos, apresente a Deus suas angústias, que com Jesus em cena, nem tudo está perdido. Pastor, mas talvez ele não vá ressuscitar o seu filho, tá bom? Talvez ele não vá mudar o quadro como um todo, talvez não. Talvez ele mude você. Ele muda você. Ele muda sua fé, muda sua esperança, muda suas forças. Às vezes o objetivo de Deus não é mudar nem a circunstância, né? É mudar a pessoa. E que você seja mudado, que você seja transformado. Sabe por quê? Porque com Jesus nem tudo está perdido. Sou pastor Arthur Batista e essa é uma reflexão de Deus para abençoar a sua vida. Se você puder, compartilhe essa reflexão e que outras vidas sejam abençoadas. Eu tenho certeza que Deus falou com você através dessa reflexão.